Sempre funcionei pensando em criação, enxergar a realidade, pensar em como ela poderia ser diferente e então dar os passos necessários para transformá-la. Alexandre Stroviek. Após um acidente na família, Alexandre assumiu a empresa familiar, com apenas 24 anos. A Multilaser, na época, era focada apenas em reciclagem de cartuchos para impressão. Sob o comando de Alexandre, a empresa fez seu IPO na Bolsa de Valores em 2021, com um valor de mercado de 9 bilhões de reais, buscando democratizar a tecnologia no Brasil. Mesmo com esse grande sucesso empresarial, Alexandre sempre se dedicou à filantropia em paralelo à gestão da empresa. Também fundou o Ranking dos Políticos para tentar melhorar a qualidade dos políticos brasileiros. Foi presidente de uma escola e planeja abrir um museu de ciência para crianças em São Paulo. Então sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Eu me chamo Richard Sachs, sou empreendedor e associado do IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, e sou apresentador dessa temporada do programa. Estão aqui comigo hoje na apresentação Guilherme Wolff, engenheiro e empreendedor, também associado do IEE. Nosso entrevistado e convidado especial, Alexandre Stroviek, CEO da Multi e fundador do Ranking dos Políticos. Guilherme e Alexandre, sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Richard. Bom, hoje o episódio promete, então vamos a ele. Agradecer aos nossos investidores, Bitso, Évora, Gerdau, Grupo RBS, e nossos apoiadores Ouro, Atlas Network, Grupo A Mais Educação, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros e PUC-RS. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Bom, para darmos pontapé à conversa aí, Alexandre, conta um pouquinho para a gente o que é a Multi, como ela surgiu, qual que é o teu papel nessa história da empresa. Perfeito, vamos lá. A Multi é uma empresa nacional do ramo de eletroeletrônicos, tecnologia, que fabrica produtos de consumo das mais diversas categorias. Nós temos aí muito conhecidos já tablets, acessórios de informática, celulares, PCs, e muitas categorias que muita gente não conhece, porque nós temos mais de 20 marcas na Multi. Por exemplo, a marca Pulse de áudio, bastante conhecida, é nossa, a marca Atrio de produtos de esporte, nós temos a marca Watts de mobilidade elétrica, e agora vamos lançar moto elétrica, roteadores, produtos baby, produtos brinquedos, produtos de saúde, produtos eletroportáteis, então panela elétrica, air fryer, um monte de produtos, são mais de 6 mil produtos na nossa empresa, que já tem 35 anos de história, fundada em 87, na área de cartucho de impressora. Então, começou com cartuchinhos de impressora, fazendo reciclagem de cartucho, um ramo hoje já praticamente desapareceu, e dali fomos evoluindo para outras atividades. A empresa foi fundada pelo meu pai, lá em 87, Israel Stroviek. Quando foi 2003, infelizmente meu pai faleceu num acidente marítimo, e aí eu estava já na empresa há um ano, tinha sido meu terceiro emprego, eu já tinha trabalhado em 2 multinacionais, estava na Multilaser há um ano, e aí assumi a presidência da empresa. Começamos então a partir de 2003 a diversificar, sair do cartucho, que era um ramo que estava já morrendo, e entrar em uma série de outros negócios, começar a ampliar a fabricação, fomos para Minas Gerais, fomos para Manaus, montamos estrutura na China, montamos estrutura internacional, então tem muita história aí, 35 anos em 3 minutos, resumindo é isso. E ano passado nós fizemos a abertura de capital, foi um momento importante para a empresa, e esse ano, 2022, estamos fazendo o rebranding, a mudança, rejuvenescimento de marca, a Multilaser, ela muda todas as suas embalagens, toda a sua comunicação, reforça seu DNA de democratizar a tecnologia e se torna multi. Então não somos mais laser, não somos multilaser, agora é multi. Cara, e além de fazer tudo isso, né, Alexandre, em 20 anos, um pouquinho menos até, também fundou o Ranking dos Políticos, que acho que também é outra organização que teve muito sucesso sob teu comando aí. Se puder contar um pouquinho, para quem não conhece, o que é o Ranking e o impacto dele, né, principalmente nessas últimas eleições, que eu lembro que no Prêmio Libertas você comentou que tinha 4 milhões de acessos únicos nas últimas eleições, se eu não me engano, e a meta era 20 para esse ano. Então, se puder contar com um pouquinho também. Exatamente. Além da atividade empresarial, sempre tive uma vontade de contribuir com a sociedade, com projetos que eu achasse que fosse aumentar
ter impacto, ter transformação positiva no Brasil. E sempre buscando também uma satisfação pessoal. Para mim é uma coisa, não é um sacrifício fazer essas coisas. São coisas que me geram valor, satisfação de vida, sentir que eu estou contribuindo. Então, ao longo do ano, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas instituições, algumas entidades filantrópicas, fui presidente de uma escola durante 10 anos, uma escola filantrópica que tem unidade na comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo, uma série de organizações aí, conselhos e tal, deu muito prazer poder ajudar. No ano de 2013, junto com o meu sócio Renato Feder, nós lançamos um portal de política chamado Ranking dos Políticos, que tem como objetivo avaliar os deputados e senadores do Brasil. Por quê? A gente foi percebendo que hoje no Brasil, a maior parte dos problemas estão ligados ao Estado. Se você for listar o que está atrapalhando o Brasil de crescer, se desenvolver, de diminuir o sofrimento da população, o Estado está lá em suas diversas, tem um monte de itens dentro do capítulo Estado, tem umas 100 coisas, mas dessas 100 coisas está tudo no mesmo guarda-chuva, que é problemas com o Estado, ou corrupção, ou privilégios, em que o Estado cobra imposto de pobre para dar para rico, ou desperdício, ineficiência, enfim, um monte de coisa, e o poder público, muita gente fica prestando atenção no presidente, no executivo e tal, mas não se preocupa com o poder mais forte da República nossa aqui, que é o Congresso. No Brasil, o Congresso manda mais do que o Executivo, o Congresso tem poderes específicos para, por exemplo, tirar ministro do Supremo, para aprovar, rejeitar leis, aprovar orçamento e tal. E aí o ranking dos políticos, ele faz com que a população tenha acesso a deputados e senadores e entenda quem é quem. A gente faz, como o próprio nome diz, um ranking. Você entra lá no site, politicos.org.br, tem nas redes sociais, tem no site, politicos.org.br, e tem lá um ranking de 0 a 10, é uma nota, né? Igual a escolinha. O cara que está mais perto da nota 10 é bom, e o cara que está mais perto da nota 0 é o ruim. E aí a gente incentiva a população a consultar, antes de votar, consultar o ranking dos políticos. Nós tivemos muito sucesso aí nessas eleições, tivemos um total de 23 milhões de acessos, né, agora na corrida final das eleições. Bateram a meta, então. Pô, foi maravilhoso, 23 milhões, muita gente, teve alguns deputados que receberam, se não me engano, mais de 400 mil visitas no perfil dele. Então, imagina, os top, melhores deputados de cada estado tiveram muita divulgação, puderam usar o ranking, quem fez um bom trabalho durante 4 anos, né, combatendo corrupção, reduzindo desperdício, modernizando o Brasil, reduzindo privilégios. Quem fez um bom trabalho foi muito divulgado pelo ranking. Tivemos vários deputados reeleitos com muito mais votos, né? Por exemplo, o melhor geral do Brasil, o Alex Manente, de São Paulo, ele teve um expressivo aumento da votação dele, foi um dos mais votados do país e recebeu mais de 400 mil visitas no seu perfil. Muita gente que eu conheço, tanto casos anedóticos quanto nossos levantamentos, mostram que muita gente consultou o ranking e fez votações mais assertivas, tirando da política muita gente ruim e reelegendo os bons parlamentares. Sem dúvida, o ranking é muito interessante. Mas conta um pouquinho como é que é a metodologia de avaliação também, Alexandre. Como é que se avalia que um deputado é ruim? Como é que se avalia que um deputado é bom? Como é que vocês fazem essa avaliação para o público não sabe o que é um deputado bom e um deputado ruim, né? Então, tipo, como é que é a métrica, a metodologia de avaliação de vocês ali? Então, o ranking é completamente objetivo, tá? Não tem nenhuma subjetividade. Ah, fulano, gosto, não gosto. Não tem preferência partidária nenhuma, nenhum voluntário, nem profissional do ranking pode ser filiado ao partido. Eu, por exemplo, não sou filiado a nenhum partido, não tenho preferência. Particularmente, não tenho realmente preferência por um partido ou outro. E ninguém pode ser filiado, e muito menos receber dinheiro ou influência de algum partido político ou nenhum órgão do governo. Nós temos também, não nos atentamos a declarações, então não interessa o que o político falou, ou declarou, ou discursou. Nós só nos preocupamos com os atos devidamente documentados. Então, nós avaliamos basicamente 3 pilares, como eu mencionei: anticorrupção, antiprivilégios, antidesperdício. Esses são os 3 pilares do ranking. Nós medimos isso através de processos judiciais. Então, um político que está enrolado com a justiça perde pontos, processado por improbidade administrativa, cometeu algum crime, alguma coisa, vai perdendo pontos.
privilégios, ele abriu mão de auxílio moradia, abriu mão de carro oficial, tá com muitos assessores, encheu o gabinete de assessores, cabide de emprego perde pontos no ranking. Se ele, por outro lado, tiver uma equipe enxuta, né, pode ser qualificada, mas enxuta dentro da média, ele ganha pontos. E as leis que ele vota, claro, são muito importantes, as faltas também, a sessão. As leis são avaliadas por um conselho independente de economistas e juristas, que avaliam se tal e tal lei vai abrir espaço, brechas para corrupção e privilégios ou não. Então, por exemplo, o fundão eleitoral foi votado o aumento aí de 2 para 5 bilhões de reais, o fundão eleitoral, que é um grande privilégio. Você tira dinheiro da população através de impostos e você dá esse dinheiro para caciques políticos fazerem a sua reeleição. Então, essa lei foi avaliada negativamente. Quem votou para aumentar o fundão eleitoral perdeu pontos no ranking. Então, ao votar num político bem avaliado, o eleitor está seguro de que está votando não alguém que fala bem, mas que faz as coisas certas. Curiosamente, os últimos no ranking são sempre os candidatos de esquerda, né? Não sei qual que é a lógica aí, mas olhando o Não ranking, necessariamente. matei muito, né? Tem muita gente de direita também que está nos últimos, porque especialmente se o cara está enrolado com a justiça. Até pouco tempo atrás, por exemplo, o pior do ranking era o Écio Neves, né, que tinha bastante processo, etc. E também tem gente do PSB que está bem avaliado. Nós temos aí o Rigoni, por exemplo, o PSB, partido de esquerda, tem o pessoal da Cidadania, o próprio Alex Manente, que é o primeiro do ranking, ele é um partido de centro-esquerda, que é o Cidadania, derivado de um partido socialista, mas certamente tem um viés, porque assim, tem um pouco de viés, porque como o governo atual se identifica mais com centro-direita e como a esquerda está mais na oposição, então eles tenderam a votar mais contra os projetos. E aí, como veio bastante projeto bacana, muita gente acabou votando contra projetos que seriam positivos para o Brasil por conta de ser oposição. Então acabou perdendo ponto. Não sabemos quem vai vir aí, estamos gravando aí antes do segundo turno. Na hipótese, talvez é possível de vir um governo de esquerda na frente. O governo vai ter que votar medidas aí que reduzam o custo do Estado, desperdício, etc. Se os partidos de esquerda estiverem alinhados com o governo, eles vão ganhar pontos e subir no ranking. Nós não temos nenhuma preferência por esquerda ou direita, somente esses 3 pilares, privilégio, desperdício e corrupção. Eu lembro que eu conheci o ranking há um tempo, já usei o ranking para fazer uma pergunta para os candidatos a governador aqui num debate do IEE. E eu lembro que depois de um tempo, assim, já conheci o Alexandre pelo ranking, e aí eu vi quando saiu o IPO da Multilaser, que era o mesmo cara, era o mesmo... O CEO da Multilaser também era o cara que fundou o ranking dos políticos. Eu achei muito engraçado, assim, porque eu não tinha ideia, tocava as duas coisas ao mesmo tempo. E também a Aleph, como tu comentou, a escola, que tocou por 10 anos, um diretor. Então, imagino que um monte de gente deva te perguntar isso, né? Como é que tu organiza aí teu dia a dia? Como é que tu consegue te dedicar, ter bastante sucesso empresarial e, ao mesmo tempo, não deixar de dedicar uma boa parcela do teu tempo para a filantropia também? Acho que tem que trabalhar bem organizado, obviamente. Tento eliminar alguns desperdiçadores de tempo. Então, eu vejo muita gente, tem alguns hábitos que desperdiçam muito tempo. Por exemplo, televisão, redes sociais em excesso, notícias. Curiosamente, eu acho que notícias são um desperdiçador de tempo. É uma falsa sensação de você estar informado, antenado. Na verdade, é um gerador de ansiedade, de negatividade e de não aprendizado. Eu não recomendo assistir notícias instantâneas para ninguém. Então, eliminando essas coisas, estava vendo um estudo aí que o Brasil é o país que mais se usa celular, né? O número da ordem de 5 horas por dia em desperdiçadores de tempo brasileiro. Imagina, com 5 horas a mais produtivas, você consegue fazer muita coisa. Claro que tudo com moderação, você vai ver um Netflix aí, cada 2 dias veja um episódio, alguma coisa tal, mas essas perdas de tempo é uma coisa. Depois, tento ser bastante produtivo e objetivo nas tratativas, né? Então, tudo com horário certinho, senta, resolve, muita coisa via WhatsApp. O WhatsApp é um excelente salvador de tempo. Então, muita coisa que é um call, eu evito ao máximo. Tipo, eu tinha uma mensagem no meu WhatsApp, eu achei que
estava um pouco arrogante, talvez eu tirei até que era, aconteça o que acontecer, não me ligue. Essa era a mensagem do WhatsApp. E como a galera ligava assim mesmo, não lia a mensagem, então eu desencanei. Mas hoje meu celular fica no silencioso, todo mundo sabe que não é para ligar, é para mandar um WhatsApp, e você economiza tipo 10 vezes o tempo. Então, são pequenas coisinhas. É claro que tem coisas que você tem que sentar cara a cara e decidir profundamente, né? Tem algumas, a gente pode entrar um pouco mais nisso de gestão de pessoas e tal, tem que fazer cara a cara, com tempo. Mas muita coisa do dia a dia resolve para o WhatsApp um sim ou não. E um áudio também é muito rápido. Pessoal, eu estou pensando isso, aquilo, o que vocês acham? Tá, o cara responde com áudio, 1 minuto vezes 2, em 2 minutos resolveu uma coisa que se fosse uma ligação, sabe? Vamos falar, que hora? Tal. Desculpa, atrasou. Te ligo de volta. Liga de volta, você está ocupado. Peraí que eu te ligo de volta. Liga de volta. Aí, oi, não sei o quê. Aí repete, tal. Você gastou tipo 40 minutos, um negócio que você gastaria literalmente 2 no WhatsApp. 2. Então, de 40 para 2, estamos falando de 20 vezes menos. Você consegue produzir 20 vezes mais no WhatsApp do que ficar fazendo muita ligação inútil. Então, essas coisinhas, esses macetes, eu vou tentando usar para aumentar a produtividade do dia e não enlouquecer. Sim, e a reunião hoje em dia, agora tudo é reunião via Zoom, via videochamada, né, também. Isso aí toma muito tempo, né? Como é que Isso tu mas é joga ruim. com isso? É ruim, de modo geral, reunião via Zoom, quanto mais gente tiver, piora. Então, eu tento evitar ao máximo. Reunião via Zoom, one-on-one, eu com uma pessoa da minha equipe, está um olhando para a cara do outro, os dois falando ao mesmo tempo, ainda vai. Quanto mais pessoas você coloca, na minha experiência, mais você vai perdendo produtividade e criatividade. Depois, 5 caras no Zoom, cara, vai ter um falando e 4 no WhatsApp em outra tela. Batatas. Então, eu estou tentando evitar, quando você coloca todo mundo na mesma sala e quebra a cabeça no assunto, tá todo mundo com a cabeça lá, vem as melhores ideias, a reunião acaba sendo mais curta. Então, eu acho que tem uma perda muito grande nesse sentido. Inclusive aqui na Multi, né, ex-Multilaser, agora Multi, nós estamos nesse dilema. A gradativa volta ao escritório. Nós ficamos muito tempo 100% home office, agora é híbrido, mais flexível, e aos poucos a gente quer ir introduzindo mais e mais dias, bem paulatinamente, para que as pessoas estejam mais presencialmente. Acho que nunca vai estar 100% presencialmente, o híbrido é o que veio para ficar, mas nós temos ainda que chegar num ponto de meio termo aí, acho que está muito em casa ainda perto do ideal. Legal. Acho que eu também lembrei, anotei algumas coisas aqui sobre o Prêmio Libertas, né? Para quem não sabe, o Alexandre ganhou o Prêmio Libertas esse ano lá no Fórum da Liberdade. E acho que um dos temas que a gente quis trazer para a conversa aqui, falou um pouquinho de gestão, o que dá para, o que tem que ser one-on-one, o que tem que ser cara a cara, o que tem que ser via Zoom, alguns macetes de produtividade. Eu também queria entender um pouquinho assim, basicamente, quais foram esses macetes, assim, ou questões que tu acha que tu desenvolveu em termos de sistemas de incentivo, sabe, conseguir arquitetar a gestão para conseguir fazer com que a Multi, o ranking dos políticos e outras organizações que participou se desenvolvessem até de forma orgânica, né, estruturar o sistema de incentivo, fazer mais a gestão e acho que ampliar a tua capacidade de execução individual, né? Sim. Olha, incentivos é tudo, na minha opinião, é tudo. Eu costumo falar aqui muito aqui, as pessoas jogam o jogo. Então, quando uma pessoa entra numa empresa, é muito menos, esse é bom, esse é ruim, esse é malvadão, esse é bonzinho, e mais qual é o jogo que está se jogando nessa empresa. O que quer dizer o jogo? O jogo é como é que eu sou promovido, como é que eu sou demitido, o que eu não posso fazer que eu vou ser demitido, quem que tem mais poder aqui, quem apita. Como é que se estabelece as relações? As pessoas jogam esse jogo. Então, por mais que o discurso seja uma coisa, você pode ter, quem está me assistindo aqui, ter uma empresa de qualquer porte, você pode fazer um discurso. Na prática, as ações valem 1 milhão de vezes mais. E o jogo que é desenhado é muito importante. Então, por exemplo, você vai lá e você fala do valor da cooperação. Pessoal, nossa cultura, que cooperação, todo mundo tem que se abraçar, vamos lá fora abraçar a árvore e um setor ajudar o outro e tal, beleza. Aí você chega para o cara de vendas e fala o seguinte, o seu KPI é vender. Quanto mais você vender, mais você ganha de bônus. E aí você chega para o cara do financeiro e fala, o seu KPI é não tomar calote dos clientes. Quanto mais calote você tomar, mais você vai perder seu bônus.
Ou seja, você criou KPIs opostos. O cara de venda quer vender a qualquer custo e o cara financeiro quer segurar a venda e fala não. Acabou a cooperação. Você pode passar a semana inteira abraçando a árvore, você vai criar um clima de guerra. Né? Ou, por exemplo, eu quero ter cooperação, mas eu vou fazer uma campanha de vendas que os top 3 vão ter ganhar uma viagem. O que vai acontecer? Vai estar uma competição, ainda mais quando for um setor, por exemplo, setores têm que cooperar. Eu tenho 11 pessoas no meu reporte. Os 3 melhores performances vão ganhar não sei o quê, e os outros 8 não vão ganhar. Aí você criou uma competição não saudável. Aqui na Multi, pelo menos a minha tentativa é sempre dizer o seguinte: nós vamos competir contra o mundo, nós vamos lutar com o mundo, mas jamais internamente. Então, por exemplo, que eu me lembre, não teve um único caso, que eu me lembro agora, de campanha de vendas ou de incentivo que fosse um contra o outro, quer dizer, o melhor ganha. É sempre cada um recebendo a sua meta, cada um combatendo a si mesmo, combatendo o seu número, combatendo o concorrente que está lá fora. Né? Então, por exemplo, agora nós temos uma campanha de viagem internacional, que é uma campanha anual, tal. Quem bater a meta vai para a Alemanha, junto com o cliente e tal. Todos têm uma meta, e se todos baterem, todos vão. Então, eles se ajudam para vender e tal. Então, esse é o tipo de incentivo. Alinhar bem o que você quer medir. Então, essa questão da cooperação, né? Criar metas, que a meta, o bolso do cara seja alinhado com a cooperação. Né? Então, como é que o cara vence essa meta? Cooperando ou não cooperando? Cooperando, legal. Depois, existe um dilema muito grande em incentivos e metas, que é a meta de input versus a meta de output. Isso aqui, infelizmente, não tem uma receita de bolo, porque ambas têm prós e contras. O que é uma meta de input? Por exemplo, você pegou um cara de vendas lá, que estamos nesse caso. Meta de input é quanto de trabalho ele vai colocar lá para fazer o resultado. Então, você, vendedor, você tem que fazer 50 ligações por dia. É um input, você está botando ligações para gerar venda lá atrás. Eu posso colocar uma meta de ligações, estou medindo o trabalho do cara. Ou então eu posso fazer uma meta de output, que é o faturamento, é o resultado. Ou melhor ainda, o lucro que esse cara trouxe. Né? Então, você fez 50 ligações por dia, essas 50 virou 10 reuniões, as 10 reuniões virou tantos pedidos, que virou tanto de faturamento, que tirando o custo virou tanto de lucro. Então, o input é o cara ligar, o cara visitar, o cara fazer treinamento, o cara fazer algum trabalho. E o output é o lucro que ele deu. Então, tem que equilibrar muito bem as metas de input e de output. Como eu falei antes, as duas têm prós e contras. Né? O output é o que interessa para a empresa. Então, se o cara deu lucro, que é bom, a empresa sobrevive disso. Mas muitas vezes o output não está no controle totalmente do funcionário, ainda mais se ele for uma pessoa mais júnior, não está tão. Né? O CEO é mais fácil cobrar o lucro da empresa. Agora, o cara que está lá embaixo num trabalho operacional, sei lá, numa linha de produção, é mais difícil. O input tem mais a ver com o trabalho do cara, do dia a dia, mas é mais fácil de fraudar, de manipular, de dar uma engambelada. Né? O cara pode ir lá fazer um monte de ligação porcaria, mesmo que você tenha um sistema de controle, né? Você vai medir o software, vai controlar as ligações. O cara pode fazer um monte de ligação só para bater a meta. Então, esse jogo bem delicado, que acho que tem que afinar muito bem, é uma das coisas mais importantes da empresa, porque as pessoas respondem incentivos, no final do dia ela quer saber como é que eu ganho dinheiro aqui. Sim, é bem interessante isso aí que tu comentou, né, Alexandre, porque tu tem que... As pessoas hoje em dia também tem, tipo, muita gente quer trabalhar, ganhar dinheiro, mas a empresa ela tem que dar esses incentivos para ela, porque às vezes ela sozinha ela não consegue... Oi, alô, estão me ouvindo? Cortou aqui. Depois a gente edita, mas... Antrópicas, né, que não tem lucro, digamos. Como criar, quais são as diferenças, né, do ranking para multi nesse caso? Não, acho que não muda muito, porque no final do dia você tem um profissional que ele tem um objetivo a cumprir. O profissional, se ele tiver uma instituição filantrópica ou tiver numa empresa, ele tem que dar resultado. Essa é a diferença entre profissional e voluntário. O voluntário está fazendo aquilo 100% por amor, pela causa, doando o seu tempo. Você não tem nem como cobrar muito um voluntário. Você não vai demitir um voluntário, não bateu tua meta, está fora. O cara custa zero, está lá de graça. O profissional, por mais que na entidade ele esteja lá também por
por propósito, muitos profissionais estão em empresas específicas por propósito também e tal. É legal ter o propósito, mas o cara está lá para dar resultado, para bater metas. Então você vai também criar metas que estejam alinhadas ao objetivo da organização. Por exemplo, na escola Aleph, que eu fui presidente voluntário na época, depois que eu saí, nós reestruturamos e colocamos uma presidência profissional. E quando eu peguei a escola em 2010, a escola estava quase quebrada, né? Tinha 400 alunos na escola total e 200 pagavam, 200 não pagavam. Então não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas quando a gente saiu, que já estava com 900 alunos, já tinha uma estrutura, nós colocamos lá um presidente profissional e ele tinha uma estrutura de bônus e metas atreladas a KPIs da escola. Então, o budget, o superávit da escola, que é o lucro. Uma entidade não tem lucro para distribuir para os sócios, mas ela tem um superávit, é um lucro para ela poder reinvestir. Então, ele tinha que gerar superávit, que é o lucro das entidades, aumentar o número de alunos, melhorar o nível do inglês, medido por provas externas, melhorar a aprovação em Enem e vestibulares. Eu tinha lá 4, 5 metas, exatamente igual a uma empresa. No ranking, a mesma coisa. Nós temos meta de captação de recursos, doação, temos meta de visitantes, acesso ao site, temos meta de reeleição dos bons parlamentares, né? A gente tem que reeleger os parlamentares bons acima da média e reeleger os maus parlamentares abaixo da média. O Richard voltou agora. Tô de volta aqui, caiu aquela hora. Depois a edição arruma. Bom, voltando agora, tu comentou do ranking dos políticos, Alexandre. Desse um pouquinho a tua visão no como é que foi essa eleição para o Congresso aí atual. O que tu achou de positivo, o que tu achou de negativo? Conta um pouquinho pro pessoal, assim, que o ranking, qual a participação do ranking também nisso também? Eu acho que no geral foi positivo. Os top 100 do ranking foram reeleitos praticamente 2/3. Então, foram pouco o número exato aqui de cabeça, mas essa é a ordem de grandeza. Bastante acima da média de reeleição do Congresso. Então, nós conseguimos recolocar muitos bons parlamentares com votações muito maiores. Então, com essas votações maiores, eles também ajudaram a espirrar votos para outros candidatos bons de bons partidos. Então, nesse sentido, acho que gerou bastante voto em bons parlamentares. Claro que, no geral, existe também uma questão do sabor do vento. A política é muito em ventos, em sabores. 2018 foi o momento da renovação, muita gente em primeira viagem, rejuvenescimento do Congresso, teve bastante, a taxa de reeleição dos atuais foi baixa, e agora foi um momento diferente, um momento de polarização, um momento de o Império contra-ataca, de certa forma, muitos caciques munidos de fundão eleitoral, cheios de dinheiro até o talo, né, até os tubos de dinheiro cristalizando suas posições, e surpreendeu um pouco esse avanço da direita, porque seria de se esperar, a gente viu aí um Lula, né, voltando com muita força, vencendo no primeiro turno, terminando em primeiro lugar no primeiro turno, seria de se esperar que o bloco de esquerda arrastasse muitos votos. E realmente o PT aumentou um pouquinho, o PSOL aumentou um pouquinho, mas o PSB baixou bastante. Então, no total, o bloco esquerda, que era de 20%, continuou em 20% do Congresso. Não cresceu, se tivesse de 20 para 30, teria sido uma grande força. E a direita, paradoxalmente, cresceu. A direita, também, hoje em dia no Congresso não dá para falar de nada, porque tem muito oportunista, mas pelo menos aqueles que se identificaram como direita raiz. Então você teve a esquerda se mantendo, a direita raiz crescendo, com várias ressalvas, tá? Porque no meio lá tem um monte de picareta que vai se bandear para quem pagar mais depois, mas o centrão fisiológico mesmo diminuindo um pouco de tamanho. Então é um Congresso que sai na partida, pelo menos em tese, um pouco mais conservador. Se houver uma reviravolta aí, estamos aqui no dia 27, né? Essa eleição daqui a 3 dias, se tiver uma reviravolta e tiver uma reeleição do Bolsonaro, ele vai estar bem mais forte para avançar na agenda dele de reformas. Se vier uma eleição do Lula, ele vai estar bem mais amarrado, ele só tem 20% do Congresso com ele raiz, mais o centrão fisiológico. Se ele comprar todo mundo, ele ainda não tem, com muito, muito esforço, comprando Deus e o mundo, todo mundo se vendendo lá, que acho que é mais ou menos, ele ainda não tem suficiente maioria para aprovar PEC, né, para passar os 3/5 da Câmara. E no Senado, pior ainda a situação. O Bolsonaro elegeu uma leva boa lá.
Então, o Brasil vai ser um Brasil mais voltado para centro-direita, se depender do Congresso. Boa. Mas igual, né? Segunda-feira vamos estar aí trabalhando, tanto na multi, ranking, tudo seguindo normalmente. Acho que seria legal ouvir um pouquinho, assim, uma pergunta aqui que eu escrevi antes, também pensando no Libertas, que teve no prêmio desse ano. Acho que uma coisa legal que tu comentou foi que o grande prazer da vida para ti era focado em criação, né? Pensar como poderia ser o futuro e trabalhar a jornada, o dia a dia para poder chegar lá e, consequentemente, ir transformando a sociedade. Então, acho que um pouco da conversa, da parte inicial aí da nossa conversa foi para contextualizar para todo mundo o impacto que tem o ranking, o impacto que tem a Multi hoje, né? Acho que milhares de funcionários, muita gente, o impacto do ranking em termos de eleições hoje em dia. Então, queria ouvir um pouquinho aí sobre o propósito, o que te motiva, seria essa questão da criação, teu propósito, o que te motiva aí todo dia no trabalho? Acho que coisas novas de impacto, na minha opinião, são, pelo menos na minha leitura, o sentido maior da vida, se colocar nesses termos, seria a jornada de impacto. Então, pegando um extremo filosófico, você tem de um lado o niilismo. O niilismo é a ideia de que a vida não faz sentido, então qualquer coisa que você faça não faz diferença nenhuma, vamos todos morrer, então vamos cair ou para o lado do hedonismo, quer dizer, vamos ter prazer agora, o negócio é ter prazer agora, e dane-se o resto, não tem sentido maior, tudo é perda de tempo. Me parece uma existência muito vazia, pelo menos para a minha leitura. Não me parece uma existência plena, feliz, como se a gente pode falar dessa forma. Então, nem o hedonista, nem o niilista, que é vamos destruir tudo, demolir o Coringa, né? O Coringa é o niilista por essência. É a destruição pela destruição. E eu acredito que uma vida mais equilibrada, que vale a pena ser vivida, é uma vida que passa por momentos de felicidade, assim, no equilíbrio com as pessoas queridas, fazendo as coisas simples, vamos correr num parque, vamos dar uma pedalada, sentar num barzinho, tomar cerveja, as coisas baratas e simples com as pessoas queridas, complementando com a jornada de impacto, que é menos olhar para trás. Então, tem muita gente que fala assim, Alê, como você se sente olhando no retrovisor e vendo que você tem lá X mil empregos, e a empresa isso, e o ranking aquilo? Eu falo, não vejo nada, não olho no retrovisor, isso não me dá prazer, não me dá desprazer também, ó, que bom, ok. O prazer mesmo está em enxergar uma oportunidade. Opa, política, o negócio é Congresso ninguém está olhando, precisa ter um jeito de ranquear, então vamos criar isso aí, o que dá para criar? Pô, isso aqui vai ajudar, e aí o dia a dia, né, as reuniões, o planejamento, ver acontecendo aos poucos, o passo a passo da escalada, né, a subida da montanha, põe a mochila nas costas, sobe a montanha, sente a dor nas pernas, sente as porradas, que não se confunda ao prazer do hedonista, porque muita dessa jornada não é prazerosa, ela é sofrida, né? Para prazer e felicidade plena são coisas que não andam juntas. Então, não sei se estou fazendo claro, mas esse passo a passo, né, essa caminhada em que você está numa missão grande, ambiciosa, que você se sente caminhando para alguma coisa, é onde está o que a gente pode chamar aí de vida plena, de uma felicidade, uma satisfação. E aí, quando você chega lá no topo da montanha, você fala, tá, ok, subi aqui, beleza, qual a próxima montanha? Essa subida gradual é o segredo para mim. Bom, e eu conto um pouquinho, Alexandre, na Multi, o propósito lá é democratizar a tecnologia no Brasil, né? Como é que vocês buscam fazer isso? Qual que foi a ideia de vocês? Era muito caro os produtos tecnológicos? Vocês vieram uma linha diferente? Ou vocês trouxeram uma variedade de produtos, que nem tu comentou ali, estão entrando em várias frentes? Mas qual foi o start lá e por que vocês querem democratizar a tecnologia hoje? Não, isso é uma questão filosófica nossa que está por trás de tudo que a gente faz. Nós acreditamos, e isso está amplamente evidenciado, que a tecnologia ela faz a vida ser melhor. A tecnologia é um dos motores da vida produtiva, plena, próspera que a gente tem hoje.
como essa vida está nos cerca hoje para todos os lados, muita gente não se dá conta e não consegue ter a gratidão devida pelos milagres da tecnologia, os milagres da economia de livre mercado, do capitalismo, que esse pacote civilizatório, né, esse pacote que trouxe a humanidade aí nos últimos 200 anos, fez com que a humanidade saísse de uma situação de miséria praticamente o tempo todo, pobreza, fome, doença, guerras. Esse era o pacote que acompanhava o ser humano por toda a história. E a gente arrancou para fora disso graças a uma mistura de democracia, de instituições fortes, de regime de leis, respeito à propriedade privada, livre mercado, livre comércio, tecnologia, que é o fruto, né, ela só nasce a partir desse adubo, você coloca esse adubo no solo, a tecnologia ela emerge disso, e a tecnologia melhora a vida. Hoje, uma pessoa de classe média baixa no Brasil pega o seu smartphone num domingo à noite, com a sua família, e aperta os botões lá e chega uma pizza na casa do cara em meia hora. E você desfruta de uma pizza e você assiste um programa de TV de altíssimo nível por R$20, R$30 por mês, com toda a família se diverte, comenta aquilo, ou documentários, ou coisas de entretenimento, por um valor que é acessível praticamente para todos. Não estou falando só de coisa de milionário. A tecnologia fez com que... e agora vamos fazer uma comparação. Se a gente tivesse há 1000 anos atrás, para o cara poder comer, imagina 5.000 anos atrás, o cara tinha que sair de casa da caverna, passar o dia inteiro com o pé descalço, ralando, com bolha, furando, com risco de ser comido por um leão, literalmente. Podia voltar para casa sem nenhuma caça, e ele, a sua família e seus filhos iam passar a noite com fome, rezando para o dia seguinte achar comida. Essa era a vida humana. E você, de tempos em tempos, tinha que enterrar um filho, porque não conseguiu achar comida o suficiente, ia pegar seu filhinho morto nos seus braços, raquítico, porque você não conseguiu alimentar, ia ter que enterrar 2, 3, 4, 5 filhos por casal ao longo da vida. Essa é a realidade da vida humana. Hoje você aperta 2 botões, chega na sua porta, acessível a tudo. Então, a gente não se dá conta do milagre que é isso. Pessoas comuns, e a Multi, ela faz isso através de produtos. Então, os smartphones, a gente sabe que tem a marca da frutinha lá, que um smartphone custa R$10.000. Quantos brasileiros podem comprar um celular desse sem se endividar, se afundar, se atolar em dívidas e prestações? Muito poucos. Então, a Multi, ela desenvolve produtos de alta qualidade, confiáveis, com inovação, modernos, antenados, acessíveis ao bolso brasileiro. Que o cara pode comprar um smartphone da Multi aí de R$800, que ele vai fazer tudo o que ele precisa e ele vai pagar o valor de uma prestação do top de linha lá do outro. E aí vai sobrar dinheiro para poder viajar, para poder fazer um curso, para poder fazer as coisas que realmente importam. Então, conecta um pouco com isso que eu falei do sentido da felicidade. Felicidade é fazer as coisas simples e boas da vida com as pessoas que a gente ama. E para isso a gente não pode se atolar em dívida comprando devices e produtos caros. A gente tem que ter produto acessível. Então, nós temos smartphones, nós temos PCs que as pessoas usam para estudar, para poder trabalhar. Nós temos roteadores que conectam as pessoas, permitem home office. Agora nós estamos lançando a moto elétrica, né? Tecnologia barata, acessível. Você não tem mais imposto de gasolina, não polui o meio ambiente. Olha só como a tecnologia melhora, né? Imagina uma cidade hoje repleta de carros e motos elétricas. O ar puro, mais arborizado, céu mais azul. Maravilhoso. Então, vários aspectos que a gente vai trabalhando por esse lado. E até tem uma frase que eu acho que eu vi do Jeff Bezos esses dias, que ele compartilhou no Twitter, que era: tudo que a gente vê na rua, por exemplo, uma padaria, um prédio, qualquer coisa, isso sempre foi um projeto, uma paixão de alguém, né? Alguém teve paixão, empreendedorismo e fez aquilo. E hoje a gente tem tanta coisa que a gente herda, né? Em termos de tradições, instituições, das coisas como são. E acho que isso se conecta muito com a filosofia que comentou, né, Alexandre, desse propósito de criação, de ter esse drive assim para criar instituições novas, tentar ir lá mudar a política, tentar criar uma instituição que consiga democratizar a tecnologia dessa forma, né? Então, acho que seria legal um pouco tu comentar um pouco sobre isso, assim, né? Sobre acho que uma questão sobre o papel do empreendedor aí na transformação da sociedade e de que forma também criar mais pessoas que tenham esse drive, assim como tu, né? Que consigam acreditar que conseguem mudar tantas coisas. Esse é um ponto que o Stephen Covey ele faz muito no livro dele, Os 7 Hábitos, que é um livro bastante bom, bem clássico, né? Já best-seller e tal. Toda a criação que a gente vê no mundo, a Ayn Rand ela falava muito disso na filosofia dela objetivista. Tudo que você vê no mundo, que existe no mundo real,
ele foi primeiro criado na mente humana, né, um pensamento humano. As coisas, eu digo, criadas pelo homem, claro. Né? Não estou falando das cataratas do Niágara, estou falando aqui de um carro, estou falando de um avião, estou falando do Taj Mahal, estou falando da Torre Eiffel. Ela foi concebida pela mente humana. E a mente humana é uma mente individual. Não existe tal coisa, não existe pensamento de grupo. Um grupo não pensa, pessoas pensam. E aí elas se comunicam e chegam num consenso. Né? E essa é uma crítica que eu tenho, de certa forma, ao pensamento, a uma parte do pensamento de esquerda, né? Que acho que não consegue entender muito bem isso, como é precioso essa questão de que para o ser humano sobreviver na natureza, né, nós não temos a resiliência dos animais, a gente não pode ficar igual um cavalo lá parado no meio do pasto, deitado, ou um leão caçando sozinho, nós precisamos do nosso cérebro. E a gente precisa criar. Então, o ser humano só tem riqueza se ele cria. E ele cria através do cérebro. E só pode ser um cérebro livre. Um cérebro escravizado não cria. Né? Eu posso colocar uma arma na cabeça de uma pessoa e falar, seja criativo agora. Essa pessoa não tem capacidade de ser criativa sob força. Então, todos nós temos um pouco de empreendedor dentro de nós. Tudo que a gente está criando, sempre está inventando alguma coisa. Ou o cara que foi lá e montou uma banca de jornal, ou o cara que inventou um projeto dentro da sua empresa, ele está sendo empreendedor. E claro que o empreendedor no sentido clássico é o cara que tem um conceito, ele tem uma ideia, cria um plano de negócio, capta recurso, coloca do dele ou da sua família, ou dos seus amigos ou de alguém, convence um monte de gente a investir, convence colaboradores a trabalhar lá, lidera uma equipe, faz essa ideia sair do papel, né? E aí ele consegue gerar essa riqueza. No momento que o Steve Jobs, por exemplo, lidera uma equipe, inventa um negócio tão maravilhoso que é o iPhone, que as pessoas querem pagar e trocar seu dinheiro por isso, e aí ele gera um lucro e retorna para o acionista, reinveste, faz uma Apple, isso é uma coisa maravilhosa que leva a humanidade para frente. E muita gente na esquerda não aguenta isso, não consegue entender, não tem a menor compreensão da situação milagrosa que esses empreendedores. E aí fala simplesmente que o cara é malvadão, explorador, vamos lá pegar as coisas dele. No momento que você fala, vamos pegar as coisas dele, você destruiu, né? Olha só, a gente estava falando de incentivos antes, né? Você destruiu o incentivo para o empreendedor. Porque fala, para que eu vou fazer tudo isso, arriscar meu patrimônio, meus bens, meu trabalho, estressar, se depois vai vir um companheiro lá, um bonzinho, e tomar as coisas que eu produzi. Então, os países hoje estão divididos nesse espectro. Os países que respeitam, valorizam, entendem que o empreendedor é um motor da economia e que não só o motor, ele tem o valor intrínseco, que é imoral você tomar as coisas que foram produzidas por outro, e os estados gangster, o estado gangue que está do outro lado, que é o estado que acredita que as pessoas são simplesmente bestas de sacrifício, né? O cara existe para se sacrificar para um todo. Né? Que o que importa é o pensamento do grupo, uma coisa que não existe, né? Pensamento individual, não é em grupo. Então, esse é o espectro da civilização, na minha opinião. Seria o moedor dos pobres, no caso. Exatamente. Aqui é o espectro que você tem uma sociedade livre, que é próspera, que gera riqueza, com todas as contradições que vão ter, né? O mundo real imperfeito, mas o melhor que já se atingiu até hoje, e aqui é o estado canibal, é a sociedade gangster, que vai devorando tudo pelo caminho. Então você tem um espectro aí de um país livre para um país, por exemplo, uma Venezuela, por exemplo, ela está mais perto desse campo. O Brasil está lá no meio do caminho, um pouco mais para o pior, mas muito longe ainda, graças a Deus, felizmente, de uma Venezuela, do que a Argentina se tornou agora, tal. Bom, até se tu quiser fazer um merchan do teu livro aí, que o Gui deu a deixa aí também, o moedor dos pobres, também pode fazer. Pô, show de bola. Eu devia estar com um livro aqui, cara. Putz, você podia ter... E aí, nos últimos... Quando foi isso aí? Foi 2 anos atrás, eu publiquei um livro, ano passado, perdão. Ano passado eu publiquei um livro que fala um pouco do Brasil, como que ele funciona, como funciona o Estado, quais seriam as amarras, os entraves, e publiquei, está hoje na internet, todos os sites, aí dá para achar fácil, é o Moedor de Pobres, capinha vermelha, que fala um pouco sobre esses problemas que a gente tem aqui no Brasil, como que o Estado hoje, ele toma das pessoas que produzem, especialmente os mais pobres, e alimenta grupinhos de interesse. Né? O Brasil é um Robin Hood ao contrário. O Brasil o Estado brasileiro, hoje ele funciona para assaltar as pessoas trabalhadoras, especialmente humildes, e alimentar aí diferentes grupinhos que estão encastelados no poder, diferentes tetinhas, diferentes ganguezinhas que estão lá com privilégios especiais do Estado. Cleptocracia é uma forma de ver isso. Legal. Bom, e então tem, além da multi, além do ranking,
além da Aleph, da escola, tem um livro também, Tem um livro, tem o Museu de Ciências. tem o museu, você está bem informado aí, Guilherme. Tem um museu de ciências que eu comprei com o Renato Feder há 3 anos atrás. Nós temos um sonho de criar um grande museu em São Paulo de arte e ciência de nível internacional. Então, um museu de parada obrigatória aqui em São Paulo. Já temos hoje um museu operando com 2.500 metros quadrados de exposições. É um museu para crianças que ensina valores aí sobre os principais artistas, sobre princípios de física, de química. Tem uma exposição de volta ao mundo com bloquinhos de pecinhas tipo Lego, né? É o material que a marca de bloquinhos da Multi chama-se Cubic, é a marca que nós lançamos de bloquinhos de plástico. Então, temos uma cidade lá de Cubic, monumentos misturando Cubic com Lego. Tem muita coisa legal no Museu da Imaginação. O nome desse museu é Museu da Imaginação, fica no bairro da Lapa, em São Paulo. Muito legal. E conta, o público às vezes no Brasil não é muito familiarizado com museu, né, Alexandre? Então, tipo, qual que é o impacto que isso tem na população, o que isso impacta na cultura, na educação? Explica um pouco para a gente. O museu é um excelente programa para... Vocês acham que são muito novos, não têm filhos, né? Acho que vocês não têm filhos, né? Cara, o dia que vocês tiverem filhos... Eu esqueci de comentar aí, 3 filhos, além de tudo aquilo, mais 3 filhos. Né? 3 filhos... Então, quando você tem filhos, Wolf e Richard, se você... Uma das coisas que tem, especialmente quando chove, você entra em desespero, o que eu faço com meus filhos? Ou eu jogo eles pela janela, ou amarro, né? Ou põe coleira. Programas legais educativos é uma coisa que tem uma demanda. E a gente sente que, especialmente em férias, em períodos mais... o tempo está mais nublado, chuvoso e tal, nós chegamos a ter mais de 1.000 pessoas por dia no nosso museu, atualmente. Então, é um programa muito demandado. Os pais querem programas que sejam educativos também, não quer ficar só colocando as crianças em porcaria. E no Museu da Imaginação é um lugar lúdico, tudo era através da brincadeira. Tem uma exposição de matemática, só com joguinhos ligados à matemática, formas geométricas, que as crianças mexem, aprendem, mexem daqui. Tem monitoria que vai explicando. Tem lá uma área que é de escalada, a gente ensina das maiores montanhas do mundo. Nós temos, cada continente tem uma montanha que é a maior, né? E nós fizemos lá réplicas das maiores montanhas que a criança pode efetivamente escalar. Então, ela escala lá, tipo, aquelas paredes de escalada, e lá em cima tem a imagem, põe o olhinho e vê a vista da montanha. Então, são formas lúdicas de aprender sobre o mundo, sobre esses temas. Lá fora, nos países desenvolvidos, o museu é um programa muito forte, muito consagrado. E tem esse espaço aqui no Brasil também. É uma maneira excelente de criar crianças curiosas e possivelmente empreendedoras, né, depois. Eu acho que, bom, acho que a gente está aí chegando mais ou menos no fim, né? Seria legal ouvir um pouquinho, então, a gente já ouviu um pouco do museu, que era um pouco uma curiosidade que eu tinha também, mas falando um pouquinho de futuro também, o que tu pensa sobre a Multi? Acho que um pouco de internacionalização, né? Seria legal ouvir um pouco dos próximos passos da Multi. Então, nós estamos crescendo muito na área de TV, temos a TV Multi, temos a TV Toshiba, que a gente representa e fabrica no Brasil. Esse é um negócio interessante, a Multi tem as marcas próprias, mas também nós temos marcas globais, que a gente representa no Brasil. Então, os celulares da Nokia, a Multi que fabrica e distribui, as TVs Toshiba a gente fabrica e distribui, roteadores da ZTE também, câmeras da Hilux, que é a marca da Hikvision, de câmeras digitais, são marcas globais muito grandes. No que vem a gente quer crescer muito nisso. As motos elétricas, nós vamos começar a vender agora em novembro as primeiras unidades, mas vai bombar mesmo no ano que vem. Então queremos estar presentes em todo o Brasil. E muitos modelos novos sempre lançando produtos. Em termos de internacionalização, nós criamos há 2 anos atrás o departamento de exportação. E hoje já estamos presentes na Argentina, no Uruguai, Paraguai, Bolívia. Estamos agora estabelecendo presença na Colômbia, México, Portugal. Em breve, se Deus quiser, estaremos na Amazon, nos Estados Unidos também. Então, a gente quer ser um player Latinoamérica, países de língua portuguesa, um pouquinho Estados Unidos, quer dizer, começar a criar uma presença global com os nossos produtos também. Tá bom de comprar ações da Multi, então. Eu não posso recomendar nada nem falar nada. Agora, aliás, isso aqui, acho que estou no período de silêncio, eu tenho até que ver que partes da entrevista que pode publicar. Mas, a princípio, não teria problema, falei só coisa para trás. Bem. Mas você bem lembrou isso aí.
Quando que vocês querem colocar no ar? Provavelmente agora vai ser publicado em novembro, mas qualquer coisa depois tu nos fala Mas e a a gente gente passa faz. Não, eu contigo preciso antes. saber o dia certo. Não sei, isso é bem sério. Ou se Tomo não, qualquer coisa a multa. gente pode publicar mais pra frente também. Acho que isso aí Não, não o tem período de problema. silêncio são 2 semanas só. Eu preciso pegar com a minha gerente da Aham. área de RI quando que acaba. Ela mandou aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho, peraí. Mas senão isso aí não tem problema. A gente pode. Pós-publicação de resultados, é isso? É, Porque vai ainda para edição e daí depois é. o pessoal vai fazer edição do vídeo também. Então, provavelmente final de novembro deve ser 10 do publicado. 11, não, tudo bem, tá, tá tranquilo. Eu não posso publicar isso até 10 do 11. Eu não posso falar nada de planos futuros da Multi até 10 do 11. Sim, Beleza. Não posso nem falar, ó, vai ter isso, vai ter aquilo. a gente corta essa parte Tá bom, do papel. tá bom. Bom, então, para encerrar aí, Alexandre, conta para nós um panorama geral assim do que o Alexandre espera do Brasil, né? Qual é o posicionamento dele nesse todos esses negócios assim? Por que tu investe hoje no Brasil também? Qual que o que te dá vontade de investir aqui com todos esses problemas que a gente tem? Tu tem que criar um ranking de políticos para ensinar as pessoas sobre política. Então, explica assim para nós que às vezes a gente fica perdido, né? Tipo, pô, isso aqui tá ruim, todo mundo reclamando e tal, mas tem um Alexandre aí que cria museu, que cria ranking, que cria uma empresa que agora vai fazer moto elétrica, que vende TV, que vende celular acessível para a população. Óbvio que o Brasil também tem oportunidade para se ganhar dinheiro, né? Mas por que te motiva tudo isso? Acho que tem que separar as coisas que a gente pode influenciar das que não podem. Esse é um princípio, uma das coisas mais felizes, por exemplo, do estoicismo, filosofia criada na Grécia, desenvolvida mais depois em Roma. Essa ideia de você separar, olha, isso aqui eu consigo atuar, impactar, e isso aqui tudo eu não consigo, está fora do meu círculo de influência. E as coisas que estão fora, não ficar estressando muito, porque não vai levar a nada. Então, um primeiro erro que o pessoal fica é começar a pirar muito em Lula, Bolsonaro, ou sei o quê, mas começar a se preocupar com coisas que você não tem a menor influência. Então, o que eu tento fazer é, olha, onde eu tenho influência? Felizmente, eu tenho uma empresa bacana, estou aqui no Brasil, realmente o ambiente é um caos, a gente poderia ser muito maior se o Brasil não fosse esse manicômio tributário, jurídico, trabalhista, de mil problemas que tem, mas é o que temos para hoje e é assim para todos, o jogo é assim para toda a concorrência. Então vamos fazer o melhor que a gente pode, investindo sempre pé no chão, sem alavancar muito a empresa, sem dívidas altas, e atuando nessas outras coisas que dá para influenciar. E aí uma coisa maravilhosa que acontece é que você tem esse círculo, né? A gente, na nossa volta, a gente tem esse círculo de influência, é o que a gente pode realmente atuar. E o círculo de preocupação, que é tudo que está fora. Quando você começa a vida, o cara tem 15 anos, está na casa dos pais, o círculo de influência dele é muito pequeno. Então, começa arrumando seu quarto, ajuda sua mãe. Então, eu vejo muita gente lá, que é revolucionário de sofá, sabe? O moleque de 16 anos já quer mudar o mundo, derrubar o sistema, tal, não entende nada de nada, não sabe o que está falando, não tem profundidade e fica lá no celular fazendo revolução e a mãe, coitada, filho, o lanchinho está aqui, trabalhando que nem escrava para o moleque. Cara, atua no seu círculo de influência. Estuda o máximo que você pode, seja o melhor da classe, faz um projeto legal no seu bairro, ajuda a tua mãe, ajuda teu pai, ajuda a sua família e vai ganhando influência, ganhando capacidade. Aí seu círculo vai aumentando, você vai fazendo mais coisas dentro desse círculo. Então é isso, o Brasil é aquilo que a gente sempre fala, quando todo mundo está falando que está ótimo, toma cuidado que não é tão bom assim. Quando todo mundo fala que é uma porcaria, calma, que um país grande, diversificado, tem água, tem comida, tem energia. Então, tem sempre muito espaço para subir e quando está ruim, acho que não tem tanto para cair assim. Agora está num momento ruim, economia, pandemia, todo mundo sofreu, mas a gente caiu menos que o resto do mundo, a inflação está menor que em muitos países desenvolvidos e está caindo, os juros vai começar a cair agora, tem espaço para cair. Agora é um cenário de começar a melhorar. Eu acho ali, Alexandre, tu citou o estoicismo, citou alguns outros autores também. A gente pode ir para um ping-pong rápido, né? Puder citar algum livro que tu tá lendo e algum que tu leu que marcou a tua vida também?
Eu acabei de ler o Explaining Postmodernism, que é um livro de filosofia que traça todo o paralelo, todo o caminho filosófico que levou ao pós-modernismo. Quem quiser pegar um livro punk, aquele que se apanha do livro, sabe, apanha, lê um parágrafo, não entende nada, lê de novo, esse é muito bom. Ayn Rand, super influente, a Revolta de Atlas, obviamente. O Sapiens, gostei muito. O Novo Iluminismo do Pinker, gostei muito. De romance, gostei muito do Dostoiévski, do Crime e Castigo. Muito livro, tanto livro, cara. Paul Johnson, a história do mundo ocidental. Que mais? Livros de negócios, tem o Steven Pinker, de autoajuda, digamos assim, Os 7 Hábitos, muito bom. Um livro bem curtinho de autoajuda, digamos assim, bem clássico, Como Fazer Amigos, do Dale Carnegie. Tem acho que tem uns 100 anos esse livro, e é atual até hoje. Tem no YouTube do Fórum da Liberdade, o quadro Fórum Indica, que a gente indica alguns livros, dentre eles, tem esse, Como Fazer Amigos em certo é um clássico. Que mais? O livro de liderança, O que Perguntar ao Espelho, do Robert Kaplan, muito bom. E depois a biografia de empreendedores, é legal acompanhar. Tem o Walter Isaacson, escreveu a do Jobs, que é boa. O livro do Phil Knight, A Marca da Vitória, da Nike, espetacular. O do Howard Schultz, da Starbucks, muito bom. O do Jack Ma é muito bom. O do Bezos é bom. O do Elon Musk é maravilhoso. Quer dizer, a história dele está pela metade, mas já vale a pena. O Elon Musk é um outro nível, ele é um ET. Né? Eu gosto muito do Sam Walton, do Walmart. Eu não vi, esse aí eu não li. Made in America. Não li esse. Muito bom. O Elon Musk é maravilhoso. Um livro, então, Alexandre. Boa, vamos lá, bora aí. Tinha um que ele não... Eu leria esses casos desses grandes caras, mas leia assim com um pouco de... Porque assim, é sempre tudo muito festivo dos bilionários. A pílula dourada. Você não vai aprender... Você vai se divertir do que aprender muita coisa, cara. Melhor aprender com quem quebrou, com quem se ferrou. Sempre aprende mais do que com o cara de 100 bilhões. Né? Verdade. Bom, Alexandre, então, te agradecer aí pela conversa, passar aí pelas tuas considerações finais. Cara, acho que é focar nisso que eu falei. Acho que quem estiver buscando aí um crescimento profissional, acho que a produtividade é importante, para poder fazer mais coisas, evitar desperdiçadoras de tempo, buscar uma missão que dê prazer, que você sinta que você está contribuindo, isso vai caminhando aos pouquinhos, isso é uma coisa que dá muito prazer, muita sensação de uma vida completa, plena. Buscar as coisas simples, cuidar muito do dinheiro, a gente não falou isso ainda, mas eu vejo que no Brasil existe um analfabetismo financeiro, né? Tem um analfabetismo de letras, o cara não sabe ler, entender texto e tal, tem o analfabetismo matemático, não sabe fazer conta, e tem o analfabetismo financeiro, que no Brasil não se ensina isso. Então eu vejo muita gente se enrolando em dívida, se atolando em dívida, em gastos, e aí fica nessa ciranda. E aí o cara não vai chegar em lugar nenhum. Então a importância de você economizar, cortar custos necessários, fazer uma gordura todo mês, salvar 20%, 30% no mínimo, 20%, 30% da receita, do salário e tal, reaplicar, investir para você poder ter várias fontes de renda. Então o cara tem lá um emprego de 5 pau, eu sei que é difícil, para mim é fácil falar agora, mas cara, emprego de 5 pau você vai gastar 4 no máximo, 4. Milão tem que botar lá, investir, aplicar, diversificar e tal, e fazer esse dinheiro começar a trabalhar para a pessoa. Ao longo dos anos vai tendo um milagre que é o compound, né, o juro composto. É um milagre que, cara, conforme a curva vai indo, o dinheiro começa a trabalhar para você. É um negócio que você vai fazer hoje, com 20 e poucos anos, e depois quando tiver com 40, 50, você vai ver que você vai ter uma bolada, que uma boa parte da sua renda vai vir de aplicação, não vai depender tanto do emprego, e isso vai te dar segurança e liberdade, que são duas coisas que não tem preço. Sem dúvida. Isso aí também acabaria com a previdência pública também, né? As pessoas poderiam ganhar muito mais poupando esse dinheiro e tendo uma aposentadoria mais tranquila no futuro, né, Alexandre? Ou pelo menos complementar. Se depender só da pública, tá lascado. Sim, tá certo. Se é que vai ter, até lá a aposentadoria pública, que o Brasil todos os países do mundo estão envelhecendo, então a aposentadoria pública no mundo inteiro hoje é praticamente um esquema de pirâmide. Você tinha muito jovem para pouco velho,
está invertendo, as pessoas estão envelhecendo, tem cada vez mais aposentado, para menos gente trabalhando. Então, quando você que está pagando hoje se aposentar daqui a 40 anos, olha, talvez não valha a pena contar com isso. Melhor ter o seu plano B aí. Tá certo. Então, muito obrigado, Alexandre, Guilherme. A gente está encerrando mais um FLcast. Agradecer aos nossos investidores Bitso, Évora, Gerdau, Grupo RBS, os apoiadores Ouro Atlas Network, Grupo A Mais Educação, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros e PUC-RS. Obrigado, Alexandre, Guilherme. Até o próximo episódio. Obrigado, Guilherme. Tchau, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio. Você ouviu FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade.